Você já imaginou como que é para uma criança de 8 anos deixar tudo que conhece no Brasil para recomeçar a vida no exterior? E já pensou como é deixar uma cidade pacata e cair numa cidade multicultural, onde do sotaque a comida é tudo um mistério? Pois é, a convidada de hoje vai relatar justamente essa experiência. Vai dizer como que foi o seu processo de adaptação e aquele sabor brasileiro que mesmo depois de anos ela não conseguiu substituir. Tá preparado para ver o mundo pelos olhos dela? É rapidinho, é depois da vinheta. Não saia daí. Olá, Brazuca! Seja bem-vindo a mais um episódio do Fala aí, Brazuca, esse espaço de conversa, de diálogo com brasileiros que vivem em todos os lugares do mundo. A convidada de hoje, ela é muito especial. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e eu estou muito feliz porque ela aceitou conversar comigo. Então a gente já vai passar logo para o cartão de visita. Ela vai dizer o nome, aonde ela era daqui do Brasil, aonde ela vive atualmente e aquela perguntinha, como foi que nós nos conhecemos? Fala aí, Brazuca! Olá, pessoal! Estou aqui, sou Janine. Eu agora estou morando no Reino Unido, mas nasci em Portugal, vivi um tempo no Brasil também. Então, eu sou sua sobrinha e você é minha tia. Então, a Janine já revelou, ela é minha sobrinha, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. E eu queria muito tê-la como entrevistada, porque, afinal de contas, esse projeto começou quando eu estava na casa dela, ela conversou um pouco, a gente discutiu um pouco sobre essas ideias, definiu o nome, a cor, enfim, coisas que a gente queria construir, ela estava ali me ajudando. Só que tem um detalhe, a Janine tem uma personalidade assim, ó, bem 880. E ela está numa fase de estudos, de muitas avaliações, muitos testes. Eu sabia que se eu perguntasse para ela num dia que ela dissesse não, ela não seria minha entrevistada por um bom tempo. Mas como eu queria muito conversar com ela, eu tive a coragem de fazer a pergunta e eu fiquei muito feliz quando ela disse sim. Então, Janine, eu estou muito feliz com a sua participação e vamos logo para a conversa, né? Você é portuguesa, mas você viveu um tempo aqui no Brasil. O Brasil te deu uma base também cultural, de formação, de alfabetização, não é isso? Sim, morei no Brasil por 8 anos, convivi com bastante gente brasileira, tive bastante amigos na escola, estudei também, né? Enfim, vida que segue. E aí, Janine, dando continuidade, eu queria saber, se alguém aí do Reino Unido perguntasse para você quem é você, como você responderia em uma frase? Olha, normalmente eu digo que eu sou brasileira, mas também tenho raízes portuguesas, né? E que eu moro aqui no Reino Unido. Então, de certa forma, eu cresci entre 3 culturas muito diferentes. É isso aí, Janine, que experiência. Com pouca idade, mas já ir passando por 3 países, né? E sem dúvida isso tem formado a tua personalidade, o teu caráter. E aí, diante disso, eu queria saber, você se sente mais brasileira, mais portuguesa, mais britânica ou uma mistura disso tudo? Eu diria que eu sou a mistura dos 3. O brasileiro é o lado mais caloroso e espontâneo, né? Como todo brasileiro já sabe. O português tem muito da cultura e das raízes, né? Também. E o britânico acabou influenciando meus hábitos do dia a dia, né? Que eu estou morando aqui hoje. Isso mesmo, Janine. Para quem te conhece, quem convive com você, já consegue identificar que você tem aí alguns hábitos já britânicos que já está sendo incorporado no seu cotidiano. Isso é muito legal. E em relação ao idioma, eu queria saber, isso foi um problema para você? Como que você aprendeu a lidar com isso? Olha, com certeza foi. Porque como assim, eu estava no Brasil, eu comecei a estudar inglês, né? Mas só que foi o americano. Então eu cheguei aqui, tive esse choque, vi que não era a mesma coisa, né? Então, crescer entre 3 culturas diferentes te faz perceber que não existe só um jeito de viver o mundo.
e que você precisa se adaptar aonde você está e também com as pessoas, né? E também entender as pessoas diferentes e a ter uma visão mais aberta sobre as coisas, né? Olha que legal, Janine, essa tua maturidade de entender esse multiculturalismo que é viver em Londres, e você fala dessa abertura, desse entendimento, porque assim, só para situar as pessoas, você nasceu em Portugal, na cidade do Porto, veio para o Brasil, morou aqui no interior de Rondônia, uma cidade muito pequena, então assim, com hábitos e costumes muito peculiares da nossa região, né? Não tinha tanto contato com outras culturas. E você, quando fala desse entender o mundo com outro olhar, você, quando chega em Londres, você começa a entender de fato outras nacionalidades, porque você vai ter convívio com pessoas assim de diversos países. E isso cria, sem dúvida, em você essa maturidade para respeitar, para dialogar e não impor a tua cultura, aquilo que você já levou. Não significa que você abre mão dela 100%. Mas em alguns momentos você sabe lidar e sabe que é importante respeitar onde você está. Isso é muito legal. A pergunta que eu quero fazer agora, então, é sobre... Você consegue descrever como que foi a sua chegada aí no Reino Unido em relação à escola? Como foi para você se adaptar à escola, ao idioma, aos colegas? Olha, quando eu cheguei aqui foi difícil, não tive ajuda. Eu aprendia inglês, né, assistindo Netflix e também um pouco do Duolingo, mas na escola eu tive um reforço entre professor e eu, 1 a 1, né, como vocês falam. E assim, eu não tive muitos amigos, sempre fui sozinha na escola. E agora na secundária está sendo um pouquinho mais difícil, né? Porque eu também ainda não domino o inglês muito bem, mas com fé em Deus eu vou conseguir. Janine, esse é um relato muito importante que você traz sobre o impacto que é mudar, que é deixar suas raízes, deixar o seu ambiente e chegar num outro ambiente, né? E não ter amizade, como você disse, a dificuldade do idioma. A escola dava esse apoio, mas quando você diz assim, eu não tinha, né? Eu tive que aprender sozinha, porque também a família, no caso seus pais, não eram fluentes no idioma, então tinha coisas que eles conseguiam te ajudar, mas tinha coisas que era difícil. Daí você precisou recorrer ao que as pessoas fazem, né? A ouvir música, a assistir Netflix, a pegar alguns aplicativos também, estudar um pouco e contar muito com o teu desejo de superar isso daí. Então, é um relato muito importante. E quando você fala também assim, eu ainda tenho dificuldade, porque de fato é um processo, você não está só aprendendo o idioma, você está aprendendo o idioma junto com outro aprendizado, com outros conhecimentos que normalmente a gente tem nessa formação escolar. Então, e você está se preparando para essa avaliação, e é claro que tem dificuldades, mas como você disse, né, se Deus permitir, você vai conseguir superar, você vai conseguir ser aprovada nesse momento, mas se não for dessa forma, também terão outras formas que a gente vai conversar mais adiante, né? E aí, outro aspecto que eu achei interessante, você cita na questão do idioma, o quanto isso cria um abismo em relação a criar laços, quanto isso se torna difícil, né? Então, papai, mamãe que está aí pensando em migrar, ou que já está fora, presta atenção nos filhos, dá uma olhada, né? Dialoga um pouco com eles, porque, de certa maneira, eles também têm alguns dilemas, eles também enfrentam essas dificuldades, né? E isso é preciso conversar em família. Então, Janine, muito obrigada por esse relato já inicial, porque é algo assim que você toca em pontos muito importantes para a gente discutir, para a gente conversar. E dando continuidade, eu queria saber se um amigo seu aqui do Brasil chegasse amanhã em Londres, quais os lugares que você levaria, você ia apresentar a cidade para eles? Olha, eu levaria eles para, primeiramente, né, conhecer a história daqui. Eu levaria eles para o Museu Britânico de História aqui, que fala muita coisa sobre aqui. E também levaria eles lá para o Rio Tamisa, onde tem a London Eye, o Big Ben, tem o Parlamento também. Lá é um lugar muito importante para os britânicos também.
Boa escolha, hein, Janine? Levar ali naquele centro, no parlamento, London Eye, Big Ben, tantas coisas ali, é bem interessante, é um lugar bem atrativo. Ô, Janine, outra coisa, qual foi o momento que você entendeu assim que você estava vivendo num lugar muito diferente do seu aqui do Brasil? Olha, eu comecei a perceber isso desde que eu pisei meu pé aqui, eu falei, caramba, meu, eu tô morando num país de gente de olhos azuis e que eu não sei comunicar, não tinha como falar. Então, era só assim, ó, mímica, sinais. Nossa, Janine, você fala de algo bem interessante, né? Realmente, a mímica é uma habilidade que nós passamos a desenvolver quando a gente chega em outro país e principalmente quando a gente não fala a língua. Então é o gesto, é a mímica, são as expressões que a gente tem como ferramenta de comunicação. Isso é bem legal. E ao mesmo tempo é assustador, né? Porque também não sabe se o outro vai compreender exatamente como que está sendo a sua mímica, qual a mensagem que você quer passar. Eu imagino que isso aí foi um desafio muito grande para você. E dando continuidade, eu queria saber qual foi a coisa mais legal que você descobriu quando chegou aí no Reino Unido? Sim, olha, aqui tem bastante disso. Aqui, aliás, tem bastante culturas também. Tem espanhóis, tem gente grega, tem chinês, tem japonês, tem de tudo aqui. Então, é como se fosse uma mistura, um pouquinho de cada canto do mundo em um lugar só. Essa convivência com várias culturas, eu acho que isso é bem legal mesmo. E como eu disse anteriormente, a gente vive aqui no Brasil, numa região onde a gente não tem muito contato. A gente tem contato com outros estados brasileiros, mas daí viver com grego, chinês, coreano, indiano, realmente isso não faz parte do nosso cotidiano aqui no Brasil. E eu acho que quando você chega aí e enfrenta isso, isso é bem legal, sem dúvida. Apesar dos desafios, mas também se torna algo interessante, porque você consegue ampliar o teu leque, né, no sentido de compreensão de mundo. E dando continuidade, eu queria saber assim, qual foi a coisa mais difícil para você se adaptar aí em Londres? Olha, de sincero, do fundo do meu coração, a coisa mais difícil é você chegar num lugar e não saber por onde começar. Tipo, não ter, vamos dizer, o açaí. Quase todo mundo gosta do açaí, pois aqui não vende muito e é raro você encontrar açaí. Também é muito caro. Então, eu sonhava com açaí dia e noite. E cadê o açaí? Nada de açaí. Sim, Janine, a comidinha sem dúvida é algo que faz a gente o coração bater, né? O estômago ali é algo que vibra bastante quando a gente sai daqui e a gente sente muita falta da comida. E o açaí é um produto bem nosso, né? Bem regional. E o açaí que você tem acesso aí é um pouco diferente do açaí daqui da região norte, que é aquele açaí processado, líquido, né? Em que a gente já consegue fazer a nossa sobremesa. É diferente do que chega aí, que é aquele açaí já congelado, parece mais um sorvete. E como você disse, é difícil ter acesso, é caro, mas mesmo assim vocês consomem, né? Porque eu lembro da primeira vez que vocês compraram o açaí, fizeram videochamada, tiraram foto, mandaram para cá para dizer que vocês tinham conseguido. E é exatamente isso que a gente faz quando tá fora mesmo. Mas olha, pode deixar. Quando você vier aqui no Brasil, a gente vai estar te esperando com alguns litros de açaí para a gente tomar juntos, tá bom? E Janine, eu queria também perguntar para você assim, teve alguma situação engraçada que você vivenciou por conta do idioma? Olha, assim, situações engraçadas tem todo dia, né? Porque às vezes a gente confunde as palavras. Às vezes o tradutor do nosso cérebro não está funcionando no dia, né? E na escola, como eu convivo muito com ingleses, né? Quanto também convivo com brasileiros, amigos brasileiros. Mas assim, olha, você confunde bastante nas palavras em inglês, então, mas acalme-se que eles te ajudam, eles não vão rir tanto assim da sua cara, vão rir na hora, mas depois passa.
É verdade, Janine, tem que levar na esportiva, né? Porque como você disse, às vezes o HD aqui, ó, esse tradutor, ele ainda tá ali processando. Como você disse, as pessoas riem, mas eles entendem, ri da situação, mas não é uma risada para te ofender, é só porque foi engraçado mesmo. E é a mesma coisa que acontece quando vem gringo para o Brasil, né? A gente vai conversar com alguns gringos aqui, falam umas coisas assim que a gente também tem vontade de rir, mas não para desqualificar a pessoa, é para dar risada da situação. E sem dúvida, quando a gente está vivendo em outro país, a gente passa muito desses perrengues idiomáticos, né? Que se tornam também piadas, que se tornam então assuntos para levar para a vida. Então, levar na esportiva, sem dúvida, é a melhor coisa. E o clima? Como que é o clima aí de Londres? Isso influencia no cotidiano de vocês? Olha, na real tem bastante, não tanto as coisas assim, mas só que o clima, você ter aquele sol de manhã todo dia, você ter aquela alegria, né, das escolas brasileiras também, é só felicidade, porque aqui o clima infelizmente não ajuda o humor, né? Não tem aquele sorriso assim, todo mundo é tipo fosse uma cidade depressiva, né? Mas a gente como brasileiro, a gente tá sempre com aquele sorriso e força na peruca, meu povo, bora trabalhar. É assim todo dia. Olha aí, gente, pega a dica da Janine, bota aquele sorrisão na boca e segue em frente, né? Se você tá no exterior, se você também tá aqui no Brasil, não importa a dificuldade, coloca esse sorriso que faz parte da nossa cultura e vamos enfrentar e levar a vida. Isso é uma dica muito boa, Janine, obrigada. E por falar em temperatura, Janine, qual a temperatura nesse momento aí? Olha, nesse momento deve estar o quê? Uns 7, 8 graus, mas só que com a sensação de 5. E aí, vida que segue, vida que vai. E aqui a gente tá fritando, né? Aquele sol, aquele calor que tá complicado. Mas a gente também tem couro forte aqui, a gente já é daqui, a gente consegue superar um pouco isso também. Janine, o que te surpreende na cultura britânica em comparação à cultura brasileira? Olha, tem muita coisa que você chega aqui, que nem seu filho chegar aqui, ele vai ver que tem uma diferença grande, porque o jeito da escola daqui, da aula, é muito diferente da aula para o Brasil, né? Também a matemática muda muito. Enquanto aí no Brasil você acha um jeito fácil de fazer, aqui eles querem dar a volta pelo mundo inteiro antes de você resolver uma equação tão simples. Então, Janine, essa é uma percepção bem interessante você trazer aqui, porque realmente tem coisas que é mais diferente, né? A questão da tabuada, a questão da formulação das contas, a questão também da escrita, das narrativas que são construídas, né? Eu lembro que eu estava aí em 2020, naquele período que a gente estava em pandemia, e nós acabamos ficando em lockdown, e você recebia o material para estudar em casa, e eu tentava te ajudar principalmente nessa parte de literatura, de história, de redação, que é a minha área de humanas, e eu achava muito interessante porque normalmente as referências, as histórias, as narrativas deles se baseavam em castelos, em fantasmas, em príncipes, princesas, que é parte da cultura britânica. E aí quando a gente ia contar e escrever histórias, eu ia te ajudar a escrever, eu sempre inseria nessa narrativa, nesse cenário, eu colocava uma mula sem cabeça, eu colocava um boto, eu colocava uma iara, eu colocava um saci-pererê, coisas assim bem regionais, bem nossa. E eu não sei nem como que os professores encaravam isso, né? Eu colocava muita natureza, eu colocava muita coisa nesse sentido nos teus textos, ajudando você a escrever. E, enfim, mas é porque era também o nosso repertório. E isso é uma percepção bem interessante da gente trazer, abordar aqui nessa conversa. E aí também deixa um alerta para os pais, né? Porque vivem aí, é necessário adaptar as crianças, só que a gente também não pode perder a nossa cultura, a nossa identidade, a nossa raiz brasileira. Então é importante
os pais estarem atentos a isso, procurar alguns grupos que eu sei que existem aí, que falam de literatura brasileira, que trabalha com as crianças, para que as crianças também possam ter essa convivência, essa cultura brasileira. E Janine, em relação à escola, qual que é a diferença aí? Quais são as disciplinas que normalmente você estuda e quais que você mais gosta? Como que é isso aí? Olha, sim, por exemplo, no Brasil, pelo menos nas escolas que eu estudei aí no Brasil, né, não tinha música, não tinha muita matéria, né, que você tinha para fazer. Mas só que aqui você, entre a primeira a sexta série, né, é obrigatório você fazer natação, e da sétima série, que a gente já fala isso, secondary school, escola secundária, né, você tem drama, música e aula de culinária, né, é bem legal fazer isso. Ensina também muitas coisas e também tem humanidades, né? Você falou que gosta disso, né? E assim, é bom, mas quando você vai para fazer o teste final, né? Lá que nem eu tô no 11º ano, eles adicionam estatística e tira essas disciplinas que eu falei para você, né? E aí você escolhe as que tiver disponível na escola, que nem eu escolhi business, história e espanhol, e as outras, né, que a gente, infelizmente, é obrigatório fazer, inglês, matemática e ciência, e essa pataquada toda aí, né, mas, enfim, eu tenho que viver com isso, né, vivendo e aprendendo, não é? Ai, Janine, agora você me fez rir, né? Essa pataquada toda, né? Ou seja, a Janine sendo Janine. Vocês lembram no início do vídeo que eu disse que a Janine tem uma personalidade que é bem dela? E ela fala mesmo, ela fala com respeito, mas ela tem a opinião dela e ela se expressa muito bem. E como você diz, né, Janine, a gente, às vezes, nessa faixa etária de adolescente, assim, a gente não consegue ter uma dimensão exatamente por que a gente estuda tudo isso na escola. Eu também vivi isso, eu também fazia esses questionamentos, eu também queria saber por que daquelas disciplinas, mas olha, eu vou dizer para você, continue focada, segue o fluxo, é importante sim, em algum momento você vai usar, e aí, como você também falou, é vivendo e aprendendo. Então, viva, aprenda inclusive coisas que a gente acha que não vai servir pra gente naquele momento, tá bom? Essa é a dica, não só pra Janine, mas para todos os adolescentes que estão nesse momento ouvindo falar aí Brazuca. E aí, dando continuidade, você fala um pouquinho da questão do humor britânico. E aí, você acha que o clima contribui para que as pessoas fiquem assim, mais introspectivas, mais fechadas? Eu diria que é o terror quando tá no inverno aqui, minha querida, você pensa 2 vezes antes de você ir para a escola, porque 2 quilos de roupa e olha lá que você tem que colocar, porque é frio demais. Olha aí, ó, 2 quilos de roupa. Vocês estão preparados para sair de casa todo dia com 2 quilos de roupa para enfrentar o frio? Então, é porque eu tenho muito casaco, muitas coisas. E aí, Janine, você tá quase que adaptada, né? Normalmente você não tá levando mais os seus 2 quilos de roupas no dia de inverno para a escola. Me diz aí, como é que foi a sua adaptação, então, para que você não tivesse a necessidade de levar 2 quilos de roupa para a escola todos os dias no inverno? Olha, assim, viver na vida, né? Que nem eu, para me acostumar, né? Porque eu sabia que eu ia viver aqui ainda por muitos e muitos anos. E assim, eu tomava banho gelado, né? Todo dia. Aqui, mesmo no inverno, mesmo no verão, aqui é raro, não raro, mas é difícil ter um verão quente, que nem aí, né? E assim, eu tentava andar de shortinho, blusinha, manguinha curta para poder acostumar. Eu, consegui. Hoje, o frio que vem, o frio que passa, e eu tô aqui, firme e forte. Ai, Janine, olha, banho gelado para mim não dá não, viu? Nem no calor do Brasil eu tomo banho gelado, gente. Mas é verdade, a Janine toma com uma temperatura mais gelada do que normalmente eu tomo.
Às vezes, eu tô lá, eu tomo banho, parece que eu saio assim, chego a sair até avermelhada, porque minha água tem que estar bem quente, porque eu sinto muito frio, gente, vocês não têm noção. A Janine tá lá, veste veste uma calça e um blazer, uma camisa e tá tudo bem. Eu visto moletom, meia calça, meia térmica, blusa térmica e meias e eu tô morrendo de frio ainda. E na hora do banho eu boto a água lá no quentinho, mas a Janine já tá quase uma britânica nesse sentido, sem dúvida. E Janine, a gente está encerrando essa conversa aqui nesse momento. Eu queria saber se você tem algo para dizer. Gente, eu acho ótimo, mas infelizmente vamos ter que encerrar aqui e aí a gente vai para a parte 2, né? Mas não esqueça, deixa um like. E pegando o gancho da Janine, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque nós ainda temos a segunda parte dessa conversa, que eu não sei para vocês, mas para mim está sendo muito agradável, afinal de contas, é uma forma também de eu matar um pouquinho da saudade da Janine. Então, olha, daqui 2 dias a segunda parte dessa conversa vai estar no ar e eu espero você. Eu te vejo então no próximo episódio do Fala aí Brazuca, com histórias que atravessam fronteiras.